São 3 da manhã e estou no porão, ouvindo os saltos da minha nora batendo no chão, do que costumava ser meu quarto. Meu nome é Margaret Chan. Tenho 68 anos. E há 6 meses, eu morava lá em cima. Deixe-me voltar um pouco. Meu marido Richard morreu há 14 meses. 43 anos de casamento acabaram numa tarde de terça-feira, com um ataque cardíaco enquanto ele aparava as sebes. No momento ele estava vivo, reclamando do cachorro do vizinho. No momento seguinte estava na grama. E eu estava gritando no telefone pedindo uma ambulância, que chegou 11 minutos tarde demais. O cheque do seguro de vida chegou 8 semanas depois do funeral. 340 mil dólares. Richard tinha sido meticuloso com essas coisas, sempre preocupado em me deixar bem cuidada. Depositei o dinheiro e deixei intocado. Parecia dinheiro de sangue. Não conseguia gastá-lo. Não conseguia nem olhar para a conta sem chorar. Meu filho David é meu único filho. 39 anos, trabalha com vendas de equipamentos médicos, casado há 6 anos com uma mulher chamada Amber. Eles não têm filhos. Amber diz que não é do tipo maternal, o que eu respeitei, embora Richard e eu tivéssemos esperado silenciosamente por netos. Depois que Richard morreu, eu vagava pela nossa casa de 4 quartos como um fantasma. David ligava a cada poucos dias. Amber enviava assinaturas de entrega de refeições, com bilhetinhos. Pensando em você. Beijos. Eles me convidavam para jantares de domingo. Eu achava que tinha sorte. Tinha um filho que se importava. Uma nora que estava tentando. 3 meses após o funeral, David apareceu numa manhã de sábado com café e bagels. Sentamos à mesa da cozinha, onde eu o alimentei durante 18 anos antes de ele sair para a faculdade. Mãe, ele disse, mexendo o café pela 3ª vez sem beber. Amber e eu estivemos conversando. Sorri. Sobre o que, querido? Sobre você. Sobre esta casa. Ele finalmente olhou para cima. É grande demais para você agora. Você está sozinha aqui. Todas essas escadas. E se você cair? E se algo acontecer? E ninguém te encontrar por dias? Meu peito apertou. Eu tinha tido os mesmos pensamentos tarde da noite, ouvindo a casa ranger. Estou me virando, disse baixinho. Eu sei que está. Você é incrível, mãe. Mas... Ele estendeu a mão pela mesa e pegou a minha. E se você se mudasse para nossa casa? Pisquei. Para a casa de vocês? Temos aquela casa enorme. 5 quartos. Você poderia ter seu próprio espaço. Poderíamos ter jantares em família toda noite. Amber está animada com isso, na verdade foi ela quem sugeriu. Algo quente floresceu no meu peito. Depois de meses de vazio, a ideia de família, de não estar sozinha, de ouvir vozes pela manhã. Você realmente quer isso? Minha voz falhou. Claro, mãe. Você é família. E honestamente. Ele apertou minha mão. Sinto sua falta. Sinto falta de apenas estar perto de você. Chorei. Ali mesmo na mesa, na frente do meu filho adulto, chorei como não chorava desde o funeral. 2 semanas depois, me mudei para a casa de David e Amber. Eles me deram o quarto principal, no 2º andar um quarto enorme com banheiro privativo, closet e portas francesas que abriam para uma varanda com vista para o quintal. Tinha uma linda luz matinal, piso de madeira, molduras de teto. Isso é demais. Protestei quando Amber me mostrou o quarto. Este deveria ser o quarto de vocês. Amber acenou com a mão, seus anéis de ouro rosa capturando a luz. Ela tinha 34 anos. Loira. Impecavelmente arrumada mesmo num sábado. Ah, meu Deus, não. Adoramos nosso quarto lá embaixo. É mais privado. Este é perfeito para você, Margaret. Você merece algo bonito. Ela até me ajudou a arrumar meus móveis. Penduramos o retrato de Richard da Marinha acima da cômoda. Ela me deixou colocar a colcha da minha avó na cama. Trouxe flores frescas rosas brancas e as colocou na mesinha de cabeceira. Pronto, disse ela, recuando. Seu santuário. Abracei-a. Realmente abracei-a. O que nunca tínhamos feito antes. Obrigada, Amber. Por tudo. Ela retribuiu o abraço, brevemente. Somos família. Por 6 semanas foi bom. Eu cozinhava jantares. Amber trabalhava longas horas na sua empresa de marketing. E David viajava a trabalho. Então eu tinha as refeições prontas quando eles chegavam em casa. Eu limpava não porque pedissem, mas porque queria contribuir. Lavava roupas. Capinava os canteiros de Amber. Tentava ser útil, invisível, grata. Amber começou a chegar mais tarde em casa. Ela passava direto pela sala de jantar onde eu arrumava a mesa
e subia direto as escadas para o meu andar falando alto no telefone sobre campanhas e entregas. Ela andava de um lado para o outro no corredor fora do meu quarto. Sua voz ecoando. Uma noite, fechei gentilmente minha porta para abafar o som. 10 minutos depois, ela bateu. Você estava tentando fechar a porta na minha cara? Ela estava sorrindo, mas seus olhos não. Ah, não, querida. Você estava numa ligação de trabalho. E eu pensei, está tudo bem, Margaret. É só que, este é um espaço compartilhado, sabe? Todos nós moramos aqui. Claro. Me desculpe. Ela saiu. Sentei na minha cama, coração acelerado por razões que não entendia. Uma semana depois, voltei do meu passeio da tarde e encontrei Amber no meu quarto. Ela estava parada no meio, girando lentamente, olhando as paredes, as janelas, a luz. Ah, disse da porta. Está tudo bem? Ela se assustou. Margaret. Sim. Eu estava só. Ela sorriu. Esqueci como este quarto é bonito. É lindo. Obrigada novamente por me deixar. Você já sentiu que é meio desperdiçado para uma pessoa só? Ela não estava me olhando. Estava olhando para a varanda. Não sabia o que dizer. Quer dizer, você fica fora metade do dia, caminhando, ou na biblioteca, ou sei lá. E todo esse espaço fica aqui, vazio. Agora ela me olhou, isso não parece meio ineficiente? Eu suponho que não havia pensado nisso. Certo. Bem, ela passou por mim deixando um rastro de perfume algo forte e caro. Só pensando em voz alta. Naquela noite, ouvi eles discutindo lá embaixo. Abafado, mas acalorado. Não conseguia distinguir palavras, apenas o tom crescente de Amber e o murmúrio mais baixo e apaziguador de David. Puxei a colcha até o queixo e encarei o retrato de Richard no escuro. Algo está errado, pensei. Mas não sei o que. 2 dias depois, David me pediu para descer para uma reunião de família. Eles estavam sentados no sofá da sala Amber, com as pernas cruzadas. David com as mãos dobradas entre os joelhos. Havia uma cadeira na frente deles. Esperando por mim, senti. Mãe, David começou. Ele não me olhava. Precisamos conversar sobre a situação de moradia. Meu estômago caiu. Amber e eu estivemos discutindo algumas mudanças. Achamos que seria melhor se você se mudasse para o porão. Eu realmente ri. Um som curto e chocado. O porão? É acabado, Amber disse rapidamente. Tem banheiro. Uma cozinha pequena. Na verdade é meio aconchegante. Mas, por quê? Olhei para David. Fiz algo errado? Não, mãe. Meu Deus, não. É só que ele finalmente me olhou e vi algo no rosto dele que nunca tinha visto antes. Culpa. Mas também resignação. Amber está trabalhando mais de casa e ela precisa de um escritório adequado. Com acesso à varanda, a luz é perfeito para a configuração dela. E pensamos, sabe, você teria mais privacidade lá embaixo. Seu próprio espaço. Eu tenho meu próprio espaço. Aqui em cima. Um espaço separado? Amber corrigiu. Sua voz era paciente, como se estivesse explicando algo para uma criança. Margaret, você é maravilhosa, mas às vezes parece um pouco cheio. Com você aqui em cima, não conseguimos realmente relaxar. É como se estivéssemos sempre recebendo visitas. Entende? Não entendia. Nada fazia sentido. Esta é a casa de vocês, disse devagar. Se vocês precisam do quarto, posso. Posso encontrar um apartamento. Não quero ser um fardo. Você não é um fardo, David disse rápido demais. Queremos você aqui. Só precisamos reorganizar um pouco. Mas o porão é temporário, Amber disse, sorrindo. Só até descobrirmos uma solução melhor, a longo prazo. Olhei para meu filho. O menino que criei sozinha depois das missões de Richard. A criança que acalentei durante pesadelos. Levei para treinos de hóquei às 5 da manhã. Ajudei com aplicações para a faculdade, términos de namoro e entrevistas de emprego. David? Disse baixinho. Você realmente quer isso? Ele abriu a boca. Fechou. Olhou para Amber. Faz sentido, mãe. Ele finalmente disse. Me mudei para o porão no dia seguinte. São 14 degraus para baixo. O teto tem 2 metros e 10 de altura posso tocar. Lucy esticar o braço. Há uma janela pequena perto do teto que mostra os pés das pessoas quando passam lá fora. O banheiro tem chuveiro, mas não banheira. A cozinha é um micro-ondas e uma mini geladeira. Trouxe a colcha da minha avó.
O retrato de Richard. Minhas roupas. Amber redecorou lá em cima imediatamente. Sei porque posso ouvir. As entregas de móveis. A furadeira. As risadas quando suas amigas vêm ver seu novo espaço de escritório. Uma tarde, subi para pegar um copo de água, minha mini geladeira estava quebrada. E eu ainda não tinha contado a eles e vi. Meu quarto. Meu quarto. As paredes estavam pintadas de um rosa suave. Havia uma escrivaninha branca com ferragens douradas, onde minha cama tinha estado. Uma ring light. Uma cadeira de veludo, prateleiras flutuantes com livros decorativos e plantas. A varanda tinha luzes de cordão e um conjunto de bistrô. Amber estava sentada na escrivaninha, tirando uma selfie. Ela me viu na porta e sorriu. O que você acha? Ficou incrível, não ficou? Não conseguia falar. Estou chamando de meu refúgio feminino. Bem, tecnicamente, suíte feminina. Ela riu. Já postei tipo 15 vídeos. Meu engajamento está insano. Quanto isso custou? Ouvi-me perguntar. Ah, meu Deus. Nem pergunte. David quase teve um ataque cardíaco quando viu a fatura do cartão de crédito. Ela voltou para o telefone. Mas eu disse a ele, tipo, só somos jovens uma vez, sabe? Merecemos coisas bonitas. Voltei para o porão. Naquela noite, deitada no sofá, cama no porão, não conseguia dormir. Continuava pensando na fatura do cartão de crédito, sobre o seguro de vida de Richard, parado na minha conta, sobre como David e Amber estavam estressados com dinheiro. Ultimamente, Amber havia mencionado isso 2 vezes, casualmente, durante jantares que preparei. Às 2 da manhã, abri meu aplicativo do banco. Meu coração parou. A conta que guardava o seguro de vida de Richard, os $340.000, tinha um saldo de $73.000. Atualizei a tela. Mesmo número. Com mãos tremendo, cliquei no histórico de transações. Transferências. Dezenas delas. Para a conta conjunta de David e Amber. 15,000 yuan. 22,000 yuan. 8,000 yuan. 35,000 yuan. Datas voltando 4 meses. Lojas de móveis. Home Depot. Uma concessionária de carros de luxo. Rolei e rolei. Minha visão embaçando. A última transferência foi 3 dias atrás. $18.000. A linha de memo dizia: renovação de escritório. Sentei ali no escuro, no porão, segurando meu telefone. E finalmente entendi. Eles não me mudaram pra cá para dar um escritório a Amber. Eles me mudaram pra cá porque não precisavam mais de mim. Eles tinham conseguido o que queriam. Não dormi naquela noite. Sentei no sofá, cama com meu telefone no colo, rolando por meses de transações até a tela ficar embaçada e meus olhos arderem. Cada transferência parecia uma pequena traição. Cada compra um sofá novo, móveis de pátio, a Peloton de Amber, jantares em restaurantes, para os quais nunca fui convidada, parecia que estavam gastando o fantasma de Richard. Quando a luz cinza começou a filtrar pela janela do porão, eu havia documentado tudo. Capturas de tela, datas, valores, um total que fazia minhas mãos tremerem. $267.000. $267.000. Sumidos. Eu nunca autorizei essas transferências. Nem sabia que eles tinham acesso àquela conta. Então me lembrei. 6 semanas depois que Richard morreu, David veio com papelada. Só algumas coisas da herança, mãe. Documentos de procuração, atualizações de beneficiários, papai teria querido tudo organizado. Eu estava tão afundada no luto que mal conseguia ler. Assinei tudo que ele colocou na minha frente. Confiei nele. Às 7 da manhã, ouvi movimento lá em cima. Passos. A cafeteira moendo. Fiquei no porão. Às 9 da manhã, meu telefone vibrou. Uma mensagem de David. Mãe, você está bem? Não te vi esta manhã. Encarei por 5 minutos. Então digitei. Estou bem. Só cansada. 3 pontinhos apareceram. Desapareceram. Então. Ok. Me avise se precisar de algo. Coloquei o telefone na mesa e ri. Saiu amargo e afiado. Um som que não reconheci. Me avise se precisar de algo. O que eu precisava era do meu dinheiro de volta. Minha dignidade. Meu filho. Passei aquele dia no porão, pensando, planejando. Minha mente parecia mais clara do que esteve em meses. A névoa do luto e confusão finalmente se levantando. Ao anoitecer, sabia o que precisava fazer, mas precisava de ajuda. Liguei para minha amiga Patrícia às 18 horas. Trabalhamos juntas por 23 anos no hospital
Ela era enfermeira-chefe, eu trabalhava em arquivos médicos, ela se aposentou no mesmo ano que eu, e ficamos próximas. Ela sabia sobre Richard, sabia que eu tinha me mudado para a casa de David. Ela não sabia sobre o porão. Margaret. Sua voz era calorosa, preocupada. Como você está, querida? Não ouvi de você em semanas. Patrícia. Minha voz falhou. Você pode vir aqui? Eu preciso. Preciso de ajuda. Me dê o endereço. Estou saindo agora. 20 minutos depois, houve uma batida na porta do porão à entrada externa. A que levava direto para baixo pela garagem. Abri. Patrícia estava lá com sua bolsa e um pote Tupperware. Seu cabelo prateado preso para trás. Seu rosto imediatamente mudando de preocupação para choque quando me viu. Ah, Margaret, eu não tinha me olhado no espelho em dias. Não precisava. Podia sentir o peso que tinha perdido, as olheiras, a forma como minhas roupas ficavam frouxas. Ela entrou e olhou ao redor. O teto baixo, a janela pequena, o sofá, cama com a colcha da minha avó. É aqui que você está vivendo? Assenti. Onde está seu quarto? O que, David? Lá em cima. Amber precisava de um escritório. Minha voz estava sem emoção. Ela redecorou. Está muito bonito. Ela chama de suíte feminina. Patrícia colocou o Tupperware lasanha. Podia sentir o cheiro e pegou minhas duas mãos. Me conte tudo. Então contei. Contei sobre a mudança, o porão, as contas de cartão de crédito que Amber mencionava. E então mostrei meu telefone, a conta bancária, as transferências. O total, o rosto de Patrícia ficou branco. Depois vermelho. Margaret, você autorizou isso? Não. Nem sabia que ele podia acessar. Mas assinei papéis depois que Richard morreu. Eu não estava. Não estava pensando claramente. Isso é roubo. Sua voz estava dura. Isso é abuso financeiro. Elle est meu filho. Ele é meu filho. Não me importa se ele é o Papa. Isso está errado. Ela rolou pelas capturas de tela, sua mandíbula apertada. Você o confrontou? Ainda não. Só descobri ontem à noite. O que você quer fazer? Olhei para ela. Esta mulher que ficou ao meu lado durante cortes orçamentários no hospital, mortes de pacientes e o funeral de Richard. Que nunca mentiu para mim. Nunca me usou. Quero meu dinheiro de volta. Disse. E quero sair. Bom, ela apertou minhas mãos. Então vamos fazer um plano. Passamos as próximas 2 horas estrategizando. Patrícia era prática, metódica. Ela criou 3 filhos sozinha depois que o marido saiu, pagou sua própria faculdade de enfermagem, sobreviveu a um processo, quando a família de um paciente a culpou por uma morte que não foi culpa dela. Ela sabia como lutar. Primeiro, ela disse, documentamos tudo. Imprima esses extratos bancários. Cada transação. Não tenho impressora. Eu tenho. Me envie por e-mail. Vou imprimir hoje à noite. Ok. Segundo, você liga para o banco amanhã. Descubra exatamente como ele conseguiu acesso a essa conta. Se você não autorizou explicitamente, eles podem conseguir reverter algumas transferências. Eles vão fazer isso? Não sei. Mas você tem que tentar. Ela me olhou. Margaret, esse é seu dinheiro. O seguro de vida de Richard era para você. Para cuidar de você. David não tinha direito. Meus olhos arderam. Ele vai me odiar. Ele já não te respeita. Há uma diferença. As palavras acertaram como um tapa. Porque eram verdade. Terceiro. Patrícia continuou. Você precisa de um lugar para ir. Você não pode ficar aqui. Não posso pagar. Você vai ficar comigo. Tenho um quarto de hóspedes. Você fica o tempo que precisar. Patrícia, não discuta. Você me ajudou durante meu divórcio. Você cuidou dos meus filhos quando trabalhei turnos duplos. É isso que fazemos. Sua voz suavizou. Você não está sozinha, Margaret. Desmoronei então. Completamente. Soluçando em seu ombro, como uma criança, enquanto ela me segurava e sussurrava que ia ficar tudo bem, que eu era forte, que eu sobreviveria a isso. Quando finalmente parei de chorar, ela se afastou e me olhou. Agora, quando você vai confrontá-lo? Não sei. Não sei o que dizer. Você diz a verdade. Você diz a ele o que ele fez. E diz o que você espera. E Margaret, seus olhos estavam ferozes. Você não se desculpa. Você não inventa desculpas para ele. Você não deixa ele te fazer sentir culpada. Entendeu? Assenti. Quando? Pensei sobre David lá em cima. Amber em sua suíte feminina. Postando vídeos. Gastando o dinheiro de Richard. Amanhã, disse. Vou fazer amanhã.
Na manhã seguinte, me vesti cuidadosamente. Não minhas cardigans macias e calças de cintura elástica usuais. Usei as calças pretas e a blusa azul que tinha usado no funeral de Richard. Escovei meu cabelo, passei batom. Olhei no pequeno espelho do banheiro e mal me reconheci. Mas fiquei meireta. Às 9 da manhã, subi. David estava na cozinha, rolando pelo telefone com um café. Ele olhou quando entrei, surpreso. Mãe. Oi. Quer café? Precisamos conversar. Algo na minha voz o fez largar o telefone. Ok. Está tudo. Onde está Amber? Lá em cima. Trabalhando. Por quê? Shame. Ei. Mãe, o que está acontecendo? Chame. Ela. Ele me encarou por um longo momento, então foi até as escadas. Amber? Pode descer um segundo? Ouvi seus saltos na madeira. Ela apareceu no topo das escadas em roupas de ginástica, que provavelmente custavam mais que meu cheque mensal da Previdência. O que foi? Ela parecia irritada. Sentem, disse. Os dois trocaram um olhar, mas sentaram à mesa da cozinha. Permaneci de pé. Peguei meu telefone e coloquei na mesa. O extrato bancário estava na tela. Quero saber, disse calmamente, por que vocês roubaram $267 mil de mim? O quarto ficou em silêncio. David ficou pálido. O quê? Minha conta bancária. Aqui tem o seguro de vida do seu pai. Vocês têm transferido dinheiro por meses. Eu não autorizei. Quero saber por quê. Mãe, isso não é... Ele parecia genuinamente em pânico. Eu não roubei nada. Então como você chamaria? Você assinou os papéis. Você me deu acesso para administrar suas finanças. Você disse que não queria lidar com isso. Dei acesso para você me ajudar. Não para gastar em móveis, carros e... Olhei para Amber. Renovações de escritório. Mãe, isso não é justo. Amber se levantou. Margaret, isso não é justo. Estivemos cuidando de você, te abrigando, te alimentando. Num porão. Te demos um lugar para morar. Você me mudou para um porão para poder redecorar meu quarto com o dinheiro do meu marido morto. Minha voz ecoou na cozinha. Estava tremendo agora, mas não parei. Esse dinheiro era para cuidar de mim. Richard trabalhou por 43 anos. Ele morreu preocupado se eu ficaria bem. E você? Olhei para David. Você pegou. Você gastou em coisas que queria. Enquanto eu vivia num porão com uma mini geladeira quebrada. Mãe, íamos te devolver. Quando? Quando iam devolver? $267 mil? Ele não tinha resposta. Amber se levantou. Sabe de uma coisa? Isso é ridículo. Te acolhemos quando você não tinha para onde ir. Estivemos te sustentando. Eu cozinhei cada refeição. Limpei sua casa, capinei seu jardim, contribuí. Minha voz era aço agora. E você pegou meu dinheiro e me fez viver como inquilina num depósito. Ninguém te forçou a se mudar para cá. Você disse que eu seria família. As palavras pairaram no ar. David colocou a cabeça nas mãos. Mãe, sinto muito. Eu não era para ser assim. Então como era para ser? Ele não respondeu. Peguei meu telefone. Já entrei em contato com o banco. Eles estão investigando as transferências. Também marquei uma consulta com um advogado. Não tinha, mas iria. Quero cada dólar de volta. E estou me mudando hoje. Mudando para onde? A voz de Amber estava afiada. Você não pode pagar aluguel. Vou descobrir. Prefiro viver sozinha num apartamento pequeno do que num porão na casa do meu filho. Virei para sair. Mãe, espere. David se levantou, alcançando meu braço. Me afastei. Não? Por favor. Vamos conversar sobre isso. Podemos consertar. Como? Olhei para ele. Realmente olhei. Como você conserta isso, David? Você pegou a morte do seu pai e transformou num pagamento inicial para um estilo de vida. Me mudou para um porão. Deixou sua esposa gastar meu luto. Seu rosto se desfez. Eu não quis. Sim, você quis. Minha voz quebrou. Você quis cada pedaço disso. Só não pensou que eu fosse perceber. Caminhei até a porta do porão, desci as escadas e comecei a fazer as malas. 30 minutos depois, houve uma batida. David desceu, seus olhos vermelhos. Mãe, por favor, me deixe explicar. Dobrei a colcha da minha avó. Estou ouvindo. Ele sentou na beira do sofá, cama. Quando papai morreu, você estava uma bagunça. Você não conseguia funcionar. Fiquei com medo de você fazer algo estúpido com o dinheiro. Ou que alguém aproveitasse de você. Então você aproveitou de mim. Não é. Ele parou.
Estávamos endividados, mãe. Cartões de crédito, a hipoteca, os empréstimos estudantis de Amber. Estávamos nos afogando, e você tinha todo esse dinheiro parado ali. E pensei que podia pegar emprestado um pouco, só para nos estabilizar. E então, eu te devolveria. 267 yuan. Saiu do controle. Amber queria coisas, e eu não conseguia dizer não. E ele me olhou desesperado. Ia te contar. Juro. Só precisava de mais tempo. Tempo para quê? Para gastar tudo? Para consertar. Fechei minha mala. Você não pode consertar isso, David. Você quebrou algo. Você quebrou nós. Não diga isso. É verdade. Olhei para ele. Meu filho, meu único filho. Eu teria te dado qualquer coisa, se você só tivesse pedido. Se tivesse sido honesto. Mas você mentiu. Me manipulou. Me mudou para um porão e deixou sua esposa gastar a memória do seu pai em decoração para Instagram. Mãe, preciso que você saia agora. Para onde você vai? Para algum lugar seguro. Me deixe pelo menos ajudar. Você já ajudou o suficiente. Ele ficou parado, congelado, enquanto eu carregava minha mala escada acima. Patrícia estava esperando na garagem em seu carro. Enquanto colocava minhas coisas no porta-malas, ouvi a porta da frente abrir. David e Amber estavam na varanda. Margaret, Amber chamou. Você realmente vai só sair? Depois de tudo? Virei. Olhei para ela. Depois para David. Sim. Dice. Vu. E entrei no carro. Enquanto saíamos, vi David parado na garagem, as mãos nos bolsos, me observando ir. Não olhei para trás. O quarto de hóspedes de Patrícia tinha paredes cor de creme, uma cama queen size com uma colcha artesanal e uma janela com vista para seu jardim. Havia flores frescas na mesinha de cabeceira, margaridas, minhas favoritas, e ela havia liberado espaço no armário para minhas roupas. Não é muito, ela disse, colocando minha mala na cama. Mas é seu pelo tempo que precisar. Sentei devagar, minhas pernas repentinamente fracas. Não sei como te agradecer. Você não precisa. Ela sentou ao meu lado. Descanse. Vamos descobrir todo o resto amanhã. Mas não consegui descansar. Naquela primeira noite na casa de Patrícia, fiquei acordada encarando o teto, repassando a confrontação. O rosto de David. A voz de Amber. A forma como meu filho me olhou como se eu fosse o problema. Meu telefone vibrava constantemente. David. Mãe, por favor, me ligue. Precisamos conversar. David. Sinto muito. Sei que estraguei tudo. Por favor, David. Podemos nos encontrar para um café? Por favor. Então Amber começou. Amber, Margaret. Isso é muito imaturo. David está arrasado. Amber, você está destruindo esta família por causa de dinheiro. É isso que Richard teria querido? Amber, nós te demos um lar. E é assim que você nos retribui? Desligai meu telefone. Na manhã seguinte, Patrícia me levou ao banco. Sentei em frente a um gerente chamado Sr. Paulson por volta dos 50. Terno cinza. Olhos gentis que ficaram afiados quando mostrei o histórico de transações. Sra. Shen. Sinto muito que isso tenha acontecido. Pode me explicar como seu filho obteve acesso a esta conta? Expliquei sobre a papelada. A procuração. Meu luto. Ele digitou notas, franzindo a testa. A senhora autorizou explicitamente que ele fizesse transferências para sua conta pessoal? Não. Ele me disse que era para a administração patrimonial. Achei que ele estava me ajudando a organizar as coisas. E essas transferências? Ele rolou pela lista. São todas para uma conta conjunta em nome dele e da esposa? Sim. Ele ficou quieto por um momento. Então, Sra. Shen. Isso pode constituir exploração financeira. Podemos sinalizar essas transações e começar uma investigação. Mas preciso ser honesto com a senhora. O documento de procuração que assinou dá a ele autoridade ampla. Será difícil provar que ele agiu fora dessa autoridade. Meu coração afundou. Então não posso reaver o dinheiro? Não estou dizendo isso. Mas pode requerer ação legal. Um processo civil. E isso leva tempo e dinheiro. Quanto tempo? Meses. Talvez um ano. Senti a mão de Patrícia no meu ombro. O que podemos fazer agora? Patrícia perguntou. Primeiro, revogamos a procuração imediatamente. Segundo, congelamos a conta, para que não possam ser feitas mais transferências. Terceiro, vou escalar isso para nosso departamento de fraude. Eles vão revisar o caso. Ele me olhou. Sra. Shen. Vou fazer tudo o que puder. Mas você também deveria consultar um advogado.
You faz isso. Ele imprimiu documentos. Assinei com mãos tremendo. Quando saímos, a procuração estava revogada. E os $73.000 restantes estavam bloqueados. No estacionamento, Patrícia me abraçou. É um começo. Ele roubou de mim. E não consigo nem provar. Sim, você consegue. Só vai levar tempo. Ela se afastou. Margaret, você fez a coisa certa. Você se defendeu. Isso importa. Eu queria acreditar nela. Durante a semana seguinte, as mensagens escalaram. David. Mãe, o banco congelou meu acesso. O que você fez? David. Você realmente vai me destruir por causa disso? David. Tudo bem. Se é assim que você quer. Não espere que eu venha implorando de volta. Amber. Você é uma velha egoísta e amarga. David merece coisa melhor. Amber. Estamos trocando as fechaduras. Nem pense em voltar aqui. Então o número de David ligou. Não atendi. Ele deixou uma mensagem de voz. Ouvi uma vez? Depois apaguei. Sua voz estava raivosa, defensiva. Mãe, não sei o que Patrícia tem te dito, mas você está sendo manipulada. Estávamos tentando te ajudar. Você estava uma bagunça depois que papai morreu. Te acolhemos. Te demos um lugar para morar. E agora você está agindo como se fôssemos criminosos. Amber está falando em entrar com processo por difamação se você continuar dizendo às pessoas que roubamos de você. Só me ligue. Por favor, vamos consertar isso antes que piore. Sentei no sofá de Patrícia, encarando meu telefone. Você quer responder? Patrícia perguntou gentilmente. Não sei o que dizer. Então não diga nada. Ainda não. Então não disse. Encontrei com uma advogada 2 dias depois. Seu nome era Linda Vasquez, recomendada pela filha de Patrícia. Ela estava no início dos 40, olhos afiados, com uma postura sem rodeios, que me lembrava das enfermeiras-chefe com quem trabalhei. Ela revisou tudo. Os extratos bancários, a procuração, a linha do tempo, Srachan. Ela disse finalmente: você tem um caso. Não é infalível, mas é sólido. Seu filho usou sua autoridade para se enriquecer, não para proteger seus interesses. Isso é quebra de dever fiduciário. Posso reaver o dinheiro? Parte dele. Talvez a maior parte. Mas vai requerer entrar com processo civil. E isso é caro. Quão caro? Honorários iniciais de $5.000 para começar. Custos totais podem ser de $15.000 a $25.000, dependendo de quanto ele lutar. Me senti enjoada. Não tenho esse tipo de dinheiro. Você tem $73.000 na conta congelada. É tudo que me resta. Para viver. Linda se inclinou para a frente. Entendo. Mas aqui está a realidade. Se você não lutar, ele fica com $267.000 do seu dinheiro. Se você lutar, gasta $25.000 e potencialmente recupera $200.000 ou mais. É um risco, mas é calculado. Olhei para Patrícia. É sua escolha, Patrícia disse. Mas Margaret, você merece justiça. Pensei em Richard, sobre a pólice de seguro de vida que ele manteve por décadas, pagando prêmios de cada contra-cheque. Sobre suas últimas palavras para mim no hospital, antes de sua cirurgia cardíaca anos atrás. Se algo acontecer, você estará cuidada. Me prometa que ficará bem. Olhei para Linda. Vamos fazer isso. O processo foi arquivado 3 semanas depois. David e Amber receberam os papéis por correio certificado. Não estava lá, mas imaginei seus rostos. O choque. A raiva. A mensagem para Ram depois disso. Em vez disso, recebi uma carta do advogado de David. Formal. Fria. Negando todas as alegações. Ameaçando o processo contrário, por angústia emocional e difamação. Linda não estava preocupada. Táticas de intimidação padrão. Ele está assustado. Bom, disse. E quis dizer isso. Meses passaram. Me estabeleci na vida na casa de Patrícia. Comecei a ver uma terapeuta, uma mulher gentil chamada Dra. Brennan, que se especializava em trauma familiar. Ela me ajudou a processar o luto, a traição, a culpa que ainda carregava. Você não causou isso. Ela me disse numa sessão. Você era uma mãe que amava seu filho. Ele fez a escolha de explorar esse amor. Isso é com ele, não com você. Chorei muito naquelas primeiras semanas. Mas lentamente, algo mudou. Comecei a caminhar todas as manhãs no bairro de Patrícia. Entrei num clube do livro na biblioteca. Reconectei com velhos amigos do hospital com quem havia perdido contato depois que Richard morreu. Até comecei a fazer trabalho voluntário, num centro para idosos,
ensinando habilidades básicas de computador a outros adultos mais velhos. Uma mulher, Ellen, me lembrava de mim 6 meses atrás, quieta, insegura, tentando ser invisível. Você é boa nisso, Ellen me disse depois de uma aula. Paciente. Gentil. Obrigada, disse. E percebi que tinha sorrido. Realmente sorrido. Pela primeira vez em meses. O processo legal foi lento. Depoimentos. Pedidos de documentos. Tentativas de mediação que não deram em nada. O advogado de David tentou me pintar como mentalmente incompetente. Confusa pelo luto. Manipulada por Patrícia. Linda destruiu esse argumento com meus registros médicos. Testemunho da Dra. Brennan. E extratos bancários mostrando que administrei minhas finanças perfeitamente bem por 40 anos. 8 meses depois de entrar com o processo, recebemos uma oferta de acordo. David e Amber devolveriam $180 mil. Em troca, eu retiraria o processo e assinaria um acordo de confidencialidade. Não é tudo, Linda disse. Mas é significativo. E evita um julgamento, que poderia levar mais um ano. O que você acha que devo fazer? Acho que você já ganhou. Ele está admitindo culpa, mesmo que não diga publicamente. Ele está devolvendo a maior parte do dinheiro. E você estabeleceu um limite. Ela pausou. Mas é sua decisão. Pensei sobre isso por 3 dias. Então assinei o acordo. O dinheiro foi transferido de volta para minha conta numa terça-feira em outubro. 1 ano e 2 meses depois do funeral de Richard. Sentei na cozinha de Patrícia, encarando o saldo no meu telefone. 250 yuan. Não tudo. Mas suficiente. Como você se sente? Patrícia perguntou. Cansada, disse. E livre. Me mudei para meu próprio apartamento 1 mês depois. De um quarto numa comunidade para idosos perto de Patrícia. Tinha uma varanda com vista para um lago. Pendurei o retrato da Marinha de Richard acima do sofá. Coloquei a colcha da minha avó na cama. Comprei uma pequena mesa de jantar e convidei Patrícia para jantar. Cozinhei lasanha à receita dela, a que ela me trouxe naquela primeira noite no porão. Aos novos começos, Patrícia disse, erguendo sua taça de vinho. A sobrevivência. Respondi. Batemos as taças. Não ouvi de David por muito tempo. Então, 16 meses depois que me mudei, recebi uma mensagem. David. Mãe. Podemos conversar? Encarei por 1 hora antes de responder. Eu. Sobre o quê, David? Tudo. Quero me desculpar. Realmente me desculpar. Eu. Estou ouvindo. David. Não por mensagem. Podemos nos encontrar? Café? Não respondi de imediato. Liguei para a Dra. Brennan primeiro. O que você quer que aconteça? Ela perguntou. Não sei. Parte de mim quer vê-lo. Parte de mim está apavorada. Isso é normal. Se você se encontrar com ele, estabeleça limites claros. Você não lhe deve perdão. Você não lhe deve nada. E se ele me machucar de novo? Então você vai embora. Você já fez isso antes. Pode fazer de novo. Nos encontramos numa cafeteria no meio do caminho entre nossas casas. Território neutro. David já estava lá quando cheguei. Sentado num canto. Parecia mais velho. Mais magro. Cansado. Ele se levantou quando me viu. Mãe, David. Sentamos. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Sinto muito, ele disse finalmente. Sua voz falhou. Sinto muito, muito mesmo. Esperai. Sei que não posso consertar o que fiz. Sei que te machuquei. Fui egoísta e estúpido e me convenci de que estava ajudando, mas não estava. Eu estava só, pegando. Ele olhou para as mãos. Amber e eu estamos separados. Não esperava isso. O que aconteceu? Ela queria lutar contra o processo. Processar você de volta. Arrastar as coisas. E percebi. Ele olhou para cima, seus olhos vermelhos. Percebi que ela nunca se importou com você. Ela te via como um obstáculo. E eu deixei. Deixei ela te tratar assim porque era mais fácil do que enfrentá-la. Por que está me dizendo isso? Porque você merece saber. E porque preciso que saiba que vejo agora o que fiz, no que me tornei. Sua voz quebrou. Sinto sua falta, mãe. Sinto falta do papai. Sinto falta de quem eu era antes de me tornar alguém que podia colocar sua mãe num porão. Lágrimas arderam meus olhos, mas não as deixei cair. Não sei se posso te perdoar, disse baixinho. Ainda não. Oisai, você roubou de mim. Me humilhou. Me fez sentir sem valor. Eu sei. Ele estava chorando agora. Eu sei. E me odeio por isso. Bom, minha voz estava dura.
Você deveria. Ficamos em silêncio. Não estou pedindo para você esquecer, ele disse finalmente. Ou para me deixar voltar à sua vida, como se nada tivesse acontecido. Eu só precisava que soubesse que sinto muito. E que estou tentando ser melhor. Você está fazendo terapia? Ele acenou. 2 vezes por semana. Pam. Continue. Vou continuar. Me levantei. Preciso de tempo, David. Muito tempo. Talvez possamos conversar de novo algum dia. Mas ainda não. Ok. Ele se levantou também. Posso? Posso te abraçar? Hesitei. Então assenti. Ele me abraçou. E deixei. Mas não retribuí. Quando se afastou, seu rosto estava molhado. Eu te amo, mãe. Eu sei, disse. E saí. Naquela noite, sentei na minha varanda, observando o pôr do sol sobre o lago. Meu telefone estava silencioso. Meu apartamento estava quieto, mas não estava solitário. Pensei em Richard, sobre a vida que construímos, o amor que compartilhamos, o filho que criamos. Pensei na mulher que eu era 1 ano atrás quebrada, perdida, vivendo num porão, com muito medo de lutar. E pensei na mulher que eu era agora, mais forte, mais sábia, sozinha, mas não solitária. Aprendi algo importante. Amor não é suficiente se não vier acompanhado de respeito. Família não é sagrada se for construída sobre exploração. E às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é se afastar das pessoas que te machucam, mesmo que sejam seu próprio sangue. Não sabia se David e eu teríamos um relacionamento real de novo. Talvez tivéssemos. Talvez não, mas sabia disso. Eu ficaria bem de qualquer forma, porque sobrevivi ao pior. Lutei de volta. Reconquistei minha vida. E nunca mais deixaria ninguém me colocar num porão. Peguei meu telefone e abri minhas mensagens. Havia um chat em grupo com Patrícia, Helen do Centro para Idosos, e 2 mulheres do Clube do Livro. Estavam planejando um jantar comunitário na próxima semana. Patrícia. Margaret, você vai trazer sobremesa, né? Eu. Absolutamente. Torta de maçã? Helen. Sim. Sua torta é incrível. Sorry. Então abri uma nova nota no meu telefone e comecei a digitar. Para qualquer um lendo isso que se sente invisível, explorado ou preso por pessoas que dizem te amar, você não é louco. Você não é egoísta. Você não está errado em esperar respeito. Amor nunca deveria custar sua dignidade. Família nunca deveria custar sua paz. E dinheiro, especialmente dinheiro deixado para honrar alguém que você amou, nunca deveria ser usado para te controlar. Levei 68 anos para aprender essa lição. Espero que você aprenda mais cedo. Estabeleça limites. Peça ajuda. Vá embora se precisar. Você merece coisa melhor. E você é mais forte do que pensa. Postei num grupo do Facebook para viúvas e viúvos que Adra Brennan havia recomendado. Em 1 hora, havia 50 comentários. Obrigada por compartilhar isso. Precisava ouvir isso hoje. Você é tão corajosa. Não era corajosa. Estava só cansada de ser pequena. Mas se minha história ajudou nem que fosse uma pessoa a se defender, então talvez tudo pelo que passei significasse algo. 2 anos depois, David e eu tomamos café 1 vez por mês. Não é o relacionamento que costumávamos ter. Provavelmente nunca será, mas é honesto. E isso é algo. Ele pagou os $87 mil restantes no ano passado. Não pedi. Ele insistiu. Amber não está mais na história. O divórcio foi finalizado. David mora num apartamento pequeno agora. Faz terapia. É voluntário num banco de alimentos. Ele está tentando. E estou deixando ele tentar. De uma distância segura. Enquanto isso, estou vivendo minha vida. Viajo agora pequenas viagens com Patrícia e o Clube do Livro. Já vi o Grand Canyon, Savannah, a costa do Maine. Fiz novos amigos. Aprendi a estabelecer limites. Parei de me desculpar por ocupar espaço. E toda noite, antes de dormir, olho para o retrato de Richard e sussurro: estou bem. Finalmente estou bem. Porque estou, não porque meu filho voltou, não porque recuperei meu dinheiro, mas porque aprendi a lição mais importante de todas. Eu nunca fui o problema, e sempre valia a pena lutar por mim mesma. Se você já se sentiu invisível, não ouvido, ou desvalorizado pelas pessoas que deveriam te amar mais, você não está sozinho. Sua história importa. Seus limites importam. Você importa. Inscreva-se para mais histórias sobre sobrevivência, força e reconquistar sua vida.